Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o episódio de hoje é como fazer quem você ama parar de beber quando ele diz que quer continuar bebendo. Quando ele te fala, olha, eu quero continuar bebendo, eu não quero parar de beber, quando essa pessoa fala esse tipo de coisa. Essa é uma live, então é um vídeo que eu vou te falar sobre o que significa isso. O que significa o que essa pessoa está dizendo. Que pode ser que você conclua que, olha, quando ela fala que quer continuar bebendo, mesmo vendo prejuízos, mesmo vendo tudo de ruim que tem acontecido, talvez isso te tire um pouco a esperança, talvez isso te desanime, comece a pensar que, olha, essa pessoa então, já que ela disse que quer continuar bebendo, não tem muito o que fazer. Espero que com esse vídeo eu te ajude a entender que não é bem assim. Que não significa isso, não significa que isso não pode mudar, não significa que isso é algo que é uma escolha, uma decisão que já foi tomada e acabou e que essa pessoa nunca vai reconhecer a necessidade de parar de beber. Não é isso que eu espero que você consiga entender, que não é assim que funciona. Eu vou te explicar melhor até cientificamente, vou te contar algumas histórias para ilustrar isso e vou te mostrar também como fazer essa pessoa que diz que talvez hoje diga para você que não quer parar de beber, que quer continuar bebendo. Vou te mostrar formas de você fazer ela parar de beber, certo? Então é o seguinte, primeira coisa a gente entender, é que você entenda o seguinte, que, vamos examinar, né? Ele fala que quer continuar bebendo. Primeira coisa, as palavras não são tudo, né? As pessoas podem dizer as coisas, né? Podem falar uma coisa e não necessariamente querer dizer aquilo, ou até mesmo pode dizer aquilo querendo dizer aquilo, né? Pode ser uma palavra que foi dita só ao vento. Primeiro vamos definir isso. Essa pessoa disse que queria continuar bebendo, em que circunstância? Porque às vezes parece que é óbvio o que eu estou dizendo, né? Mas no dia a dia pode ficar um pouco obscuro isso. Se essa pessoa disse isso num momento em que ela estava embriagada, ou num contexto em que as pessoas ao redor estavam pressionando muito ela para parar de beber de um jeito errado, isso pode fazer com que ela comece a dizer essas coisas. E não significa que, e mesmo que seja interno, mesmo que ela diga isso, olha, estou convicto hoje que eu quero continuar bebendo. Isso não é um impedimento para ela parar de beber. Vou te explicar por quê. Por que uma pessoa deseja continuar tendo um comportamento? Qualquer que seja ele. Vamos escolher o alcoolismo para ficar mais direto. É um sinal, isso significa que esse comportamento ele foi de alguma forma reforçado. O cérebro humano ele não é feito para ter comportamentos aleatórios ou à toa. Nosso cérebro segue alguns princípios da natureza humana, da natureza do funcionamento mental. Então quer dizer o quê? Se a pessoa continua bebendo, e ela bebe e diz que quer continuar bebendo, isso é um sinal de que o alcoolismo, o comportamento de beber, foi reforçado de alguma forma. Reforçado significa o quê? Que esse comportamento trouxe alguma consequência positiva em algum contexto. E de alguma forma ele entrou no modo mais automático. Isso não acontece isso acontece numa área do cérebro que é uma área chamada de sistema de recompensa cerebral. Quer dizer, o sistema de recompensa cerebral recebeu um estímulo positivo de alguma forma com o álcool. E aquele comportamento então vai sendo reforçado, tendendo a se repetir mais. Quer dizer o quê? E esse sistema de recompensa cerebral ele é mais emocional. Não é uma coisa calculada. Olha, eu decido claramente, eu prevejo o futuro. Esse sistema de recompensa cerebral ele é muito mais imediatista, né? Ele serve para tornar os comportamentos mais automáticos. E o que acontece? O alcoolismo, o consumo de álcool vai trazendo vai sendo reforçado de alguma forma, às vezes com o ambiente junto, na maior parte das vezes, e acontece, e daí o alcoolista acaba pensando, então eu gosto de beber, então eu quero continuar bebendo. E o que acontece? Isso acontece com todos os alcoolistas. Isso faz parte do alcoolismo. Em algum grau acontece com todos, em algum momento, inclusive é isso que faz o alcoolismo acontecer, ele ser reforçador em algum ponto. Então ele dizer que quer continuar bebendo, todo mundo que você conhece, ou que você pode imaginar, que hoje parou de beber, que já não bebe há muitos e muitos anos, que nunca mais vai beber,
em algum ponto da sua vida, certamente, já deve ter dito, olha, eu quero continuar bebendo. Certo? A gente não... Por quê? Essa pessoa está agindo assim, por quê? Está dizendo isso por quê? Porque de alguma forma ainda está muito estimulado esse sistema de recompensa cerebral, esses reforçadores, para ela continuar bebendo. Ou, tá? Pode ter uma outra coisa acontecendo, que é um fenômeno muito ignorado. Pode ser que essa pessoa está também apresentando uma resistência. Através de uma reatância. Eu tento simplificar isso ao máximo, tá? Mas é o seguinte, se você pensa está tentando mudar um comportamento, você tem algum comportamento que você está em dúvida se você tem que mudar ou não. E as pessoas ao redor começam a enxergar aquele comportamento como um problema antes de você. E começam a te pressionar para você mudar esse comportamento, de uma forma até às vezes meio dura, meio crítica, porque estão ansiosas. E como elas estão assustadas com o que está acontecendo, e preocupadas, ou até mesmo irritadas muitas vezes por conta do comportamento seu, elas começam a pressionar às vezes de uma forma muito direta e às vezes pouco empática. Você pode sentir, enquanto você ainda não enxergou o seu comportamento como um problema, isso como uma crítica, como uma coisa assim, poxa, que desagradável, as pessoas estão me enchendo o saco. Se isso acontecer com você, pode ser que você comece a não só ficar incomodado ou irritado com as pessoas, mas uma tendência humana natural é resistir mais à mudança, mesmo que essa mudança já estivesse sendo antes negociada por você com você mesmo. Mas dependendo da forma que as pessoas abordam, isso pode gerar mais resistência. Certo? Então são essas duas principais coisas que podem estar acontecendo. Mas pensa comigo aqui, o que acontece? O alcoolista dizer que quer continuar bebendo é um estágio da mudança chamado de pré-contemplação. Tá? Não é negação, não é nada disso. É um chamado de pré-contemplação. Ele está numa espiral da mudança, está na fase inicial. E daí o que acontece? Vitor, mas isso aí é doença? Isso aí não é doença? Por que a pessoa quer continuar bebendo? Se é doença ou não é doença? Olha, a parte da doença do alcoolismo, da dependência, ela se mistura com o hábito, tá? Se mistura. Vou tentar simplificar para você aqui. A ideia é que é o seguinte, essa pessoa tem também uma dependência psicológica. Não é só física, ela é psicológica também. Ela tem um certo apego ao álcool. Lembra que eu falei que ele foi sendo reforçado? Então ela cria um certo apego ao álcool. Então, e esse apego ele vai sendo criado através do estilo de vida que vai se montando ao redor do consumo de álcool. Então tem aquele cálculo lá dos prós e contras do álcool, tem a ver também com a autoestima do alcoolista, tem a ver com o autocontrole dele que vai sendo menor, certo? Mas eu acho que teria uma live só para explicar essa parte do alcoolismo. Mas só para te explicar o seguinte, que ele falar que não quer parar de beber, isso não é um impedimento de forma alguma, tá? E o que eu estou dizendo aqui por quê? Porque o comportamento de beber não é algo totalmente desagradável. A gente não está falando de um comportamento aqui que não traz prazer. O álcool traz um prazer, por mais que ele faça mal. E daí tem gente que confunde o prazer, não é necessariamente um prazer de, que alegria, que coisa prazerosa. Não é um prazer de tipo você abraçar e alguém que você ama. É um prazer diferente. Eu estou falando aqui de um prazer que ele é um pouco mais químico. Ele pode ou não ser sentido como um prazer. Tem gente que bebe e mesmo não querer, eu não quero beber, mas bebe, continua bebendo, porque aquilo aciona o circuito do prazer do cérebro. É sobre isso que eu estou falando. Agora, eu não estou falando de um comportamento que... Então, o alcoolismo, o beber álcool, ainda mais para alguém que tem alcoolismo, aciona esse circuito de prazer. Então, não é um comportamento igual ao outro qualquer. Tem vários comportamentos que são bons, mas não trazem prazer. Por exemplo, dificilmente você vai ver alguém apegado a comer maçãs ou suco de couve. Porque são coisas que fazem bem, de uma forma geral, mas discutivelmente não trazem tanto prazer. E agora você pode pensar o seguinte, Vitor, mas você está dizendo que traz prazer, que essa pessoa pode querer continuar bebendo e que muitos alcoolistas querem continuar bebendo, mas mesmo assim param de beber, mas é o seguinte, essa pessoa não tem o direito, então, de seguir bebendo? Pensa só, vamos pensar um pouco sobre isso. Se essa pessoa tem o direito de seguir bebendo, você estaria pensando que é, então, um comportamento totalmente livre a escolha dela. Mas a gente sabe que o alcoolismo ele é uma doença. É uma doença, inclusive, fatal. Responsável por 3% dos óbitos
no mundo. 3% das pessoas morrem em decorrência direta do alcoolismo. Isso é muita coisa. Não é que ela é proibido ela beber, mas você tem o direito de não querer que ela beba. Você tem o direito, inclusive, é algo muito louvável. É um sinal, inclusive, de que você se importa com essa pessoa, e muitas vezes até com a sua família, que pode estar sendo afetada com isso. Você tem o direito também de não desejar que ela beba, perceba? E pensa o seguinte, não é que essa pessoa diz que, olha, não vai parar de beber, que ela, quando ela diz isso, não significa que você, se tentar ajudar ela, vai ser uma estratégia fadada ao fracasso. Nada disso, tá? E nem que você vai ser infeliz se você ficar com essa pessoa. Só que você precisa saber lidar com essa doença do alcoolismo. Então, como superar isso? Como é que você vai superar essa situação? Você vai precisar pensar no seguinte, olha, a ideia é você pensar no seguinte, em estratégias no seu comportamento que impactem positivamente a mudança do alcoolista e que estimulem a motivação interna do alcoolista em parar de beber. Eu vou explicar melhor isso um pouco mais adiante, mas é o seguinte, existem pesquisas que mostram que a mudança do comportamento humano é extremamente influenciada por alguém significativo próximo. Inclusive, tem um estudo que mostra, por exemplo, a obesidade, que se uma pessoa no contexto engorda e fica obesa, uma pessoa próxima, significativa sua, você tem 57% de chance a mais de ganhar peso e até de ficar obeso. Só que, se uma pessoa no seu contexto emagrece, isso também é válido. Você também emagrece. Você aumenta as suas chances de emagrecer. Tem estudos científicos que provam isso, que mostram isso. Muito fortes, assim. Então é o seguinte, a sua mudança é capaz de influenciar a mudança do alcoolista. Vitor, mas você está falando de ganho de peso? Ok, para exemplificar os hábitos. Mas existem pesquisas científicas que mostram que quando o familiar, uma pessoa significativa, não precisa nem ser do mesmo sangue, aprende a lidar com o alcoolista, resistente a tratamento, que não quer, que diz que não vai parar de beber, as estatísticas mostram que em torno de 70% começam a querer parar de beber. Mesmo aqueles mais resistentes, que não querem nem saber de nada. E que, quando o familiar aprende a lidar com isso, também aumenta a qualidade de vida do familiar. Deixa eu te contar algumas histórias, então. Seguinte, tinha uma vez que eu estava atendendo, né, quando eu comecei a trabalhar no consultório com alcoolistas, ainda estava na transição, né, eu atendia ainda alcoolistas, e eu atendia também familiares. Estava na transição ainda disso. Estava começando a desenvolver esse método que eu trago, que eu mostro aqui para vocês. Eu estava começando a desenvolver o que hoje é o método ACA, que virou o curso ACA. E aí o que acontece? Nessa época eu estava atendendo um rapaz de 20 anos, que ele bebia muito, e ele não tinha parado de estudar, e estava tendo um estilo de vida muito nocivo. E ele veio para uma consulta e tal, sobre parar de beber, mas ele não estava nada interessado. A mãe dele estava muito mais interessada que ele estava lá por obrigação, porque a mãe dele encheu o saco dele. E aí ele chegou e disse assim, olha, eu nem queria estar aqui. Eu vim só porque a minha mãe encheu o saco. Eu não aguento mais ela me encher o saco, eu não quero mais voltar aqui, eu só vim aqui por obrigação. E aí eu chamei essa mãe para conversar. E eu comecei a entender como ela lidava com esse filho. E ela, sem querer, tá? Porque esse tipo de coisa não acontece por querer. Eu nunca vi isso acontecer assim, ó, abertamente por querer. Mas a mãe dele, sem querer, claro, eu captei isso por experiência, né? Por ter estudado isso, que ela, sem querer, ela alimentava o alcoolismo dele. Sem querer, ela lidava com ele de uma forma que não ajudava. Mesmo ela querendo, ela sofria muito com o alcoolismo do filho. Perdia noites de sono com isso. Era um sofrimento genuíno, muito importante. Ela não queria que o filho dela continuasse nessa situação. Ela queria que ele parasse de beber. Ela queria que ele voltasse a estudar. Ela queria que ele... Porque ela sentia que, mesmo que ele dissesse que não queria parar de beber, que ele era infeliz com esse comportamento dele. Que ele não estava desenvolvendo o potencial dele. E apesar de ser inteligente, ele não conseguia ter um bom desempenho no trabalho, não estudava. E o que acontece? Ela fazia algumas coisas no dia a dia que para ela não pareciam que estavam incentivando o alcoolismo dele. Mas daí ele não veio mais em consulta nenhuma. E começou a vir só ela. E eu comecei a ensinar ela sobre como falar com ele. Sobre como o esquema em relação à mesada dele. Né? Ele tinha uma forma de ser remunerado. Então eu fui começando a ensinar para ela os reforçadores do comportamento. E estratégias de comunicação.
E aí, no meio do caminho, ela ficava meio ansiosa. Poxa, mas Vitor, ele fala que ele não quer parar de beber, e você está falando aqui comigo, por exemplo, sobre o tanto de dinheiro que eu dou ou deixo de dar para ele. Ele não quer parar de beber, Vitor, e você está querendo me ensinar aqui sobre como falar melhor com ele. Ele merece mais um corretivo, Vitor. Eu tenho que falar para ele que está errado o que ele está fazendo. Daí eu falei para ela, olha, eu sei, só que é isso que a gente está fazendo aqui. É isso que você está aprendendo. Como fazer ele entender que não é vantajoso o que ele está fazendo. É um pouco diferente, tá? É um pouco sutilmente diferente de errado e não vantajoso. Porque o que é certo e errado é discutível. Agora, o que é vantajoso, você entender e apresentar isso para outra pessoa dessa forma, você abre muito mais caminhos. E a ideia é você... E essa mãe começou a mudar com ele. E no começo ela ficou assustada, ela achava que, porque parecia indireto, né? Às vezes parece indireto, você, poxa, eu vou mudar o jeito de falar com o alcoolista, eu vou começar a mudar o jeito... Vitor, não adianta eu parar de dar dinheiro para ele, porque se eu parar de dar dinheiro, ele consegue dinheiro igual. Não era simplesmente parar de dar dinheiro, tá? Tinha um pouco mais que isso, era o contexto muito mais detalhado, eu ensinei ela em cima do contexto dela todo. E o que acontece? Depois de algumas semanas, ele parou de beber, mesmo não indo em consulta mais. E ele conseguiu um emprego num dos melhores salões de beleza da cidade. E da última vez que eu soube, ele estava começando a querer estudar cada vez mais, porque ele se apaixonou por ele gostava muito de salão de beleza. E ele começou a se encontrar e começou a perceber como a vida era melhor e mais interessante sem beber. Eu não vi mais ele não voltou mais. Eu continuei vendo só a mãe dele. E essa mudança aconteceu nele. Claro que a mãe, no meio do caminho, depois do sofrimento, do medo que ela tinha, né? Poxa, agora eu vou mudar a forma de lidar com meu filho. No meio do caminho, ela sentiu ansiedade, medo, mas o que ela estava fazendo não estava ajudando. E mesmo assim ela persistiu. E claro que depois a mãe se sentiu muito melhor. Porque o maior problema que ela tinha na vida dela, naquele momento, era ver o filho sofrendo, ver o filho perdendo as coisas por beber e dizer que não queria parar de beber. Então, não se assuste se a pessoa que você ama diz que não quer parar de beber. Você não precisa fazer ela imediatamente, não é esse combate frontal. Não sei se vai dar tempo, eu guardei mais algumas histórias aqui, não sei se vai dar tempo, acho que não. Mas vamos ver o que mais. Se sobrar tempo, eu falo mais uma história. Tem gente que pode pensar assim, Vitor, mas olha só, faz muitos anos já que ele está assim. Faz muitos anos que ele já está assim. Será que ele pode mudar? Ele diz que não quer parar de beber há muitos anos. Perceba que esse comportamento de querer parar de beber, de dizer que vai parar, que não vai parar, ele acontece num contexto. O jeito mais interessante de você avaliar se essa pessoa vai parar de beber ou não, é você mudar o jeito que você lida com ela. É você mudar o jeito que você lida com ela no cotidiano. O jeito que você se relaciona com ela, certo? Então, esse é o primeiro passo. Olha como você está lidando com a situação. Ah, mas Vitor, eu estou há muitos anos tentando. Mas você estar muitos anos fazendo algo não significa necessariamente que você vai melhorar suas habilidades em fazer isso. Se você estiver aprendendo algo, você fazendo sempre algo repetitivo e você não está aprendendo como fazer, as chances são até de que você comece a ter alguns vícios de comportamento que te atrapalhem. Então não é por estar há muitos anos tentando que você necessariamente vai ficar melhor em fazer isso. Tá falando assim, a Solange está dizendo assim, Vitor, eu estou ciente que eu errei e que eu estimulei ele que ele bebesse, né? Ele bebeu, e agora? Posso recomeçar tudo? É claro que pode recomeçar tudo. Por que não poderia recomeçar? Vitor, eu estou percebendo que eu errei, eu posso recomeçar tudo? Claro, por que não poderia? Em vez de perguntar por quê, será que eu posso recomeçar tudo? Se pergunte por que não? Por que não poderia? Tem muitas pessoas, né, que dão depoimentos falando assim, olha, Vitor, tem uma recente que falou assim, Vitor, faz 26 anos que eu tento fazer ele parar de beber. E só agora que eu comecei a encontrar, ela começou a me acompanhar e começou a aprender estratégias de como fazer ele parar de beber. Pela primeira vez, em 26 anos, ele ficou 40 dias sem beber. Né? A última vez que ela me contou, né? Fazia 40 dias. Agora não sei quanto tempo faz já. Mas ela ficou 26 anos tentando. Você acha que em 26 anos ela não errou? Como é que você não vai errar se você nunca aprendeu? Se provavelmente nunca te ensinaram a fazer quem você vai parar de beber. Não significa, tá? Agora, vamos lá. Essa pessoa que não significa que você não vai conseguir porque você ficou tentando muito, se você já errou, tá? Lá atrás. Tem que olhar daqui para frente. Como é que você pode fazer agora? O que você pode fazer agora?
Olha daqui para frente. Agora tem um jeito errado, tá? De você fazer ele parar de beber quando ele diz que não quer parar. Que é o seguinte, jeitos errados, alguns deles, tá? Vou te falar. Deixar ele chegar no fundo do poço como estratégia para ele parar de beber. Ah, vou deixar ele chegar no fundo do poço. Porque é uma estratégia muito pobre, né? Muito pobre. Ah, é uma distorção de um conhecimento, né? Ah, beleza. O alcoolista ele tem que sentir que o que ele faz é errado, ele tem que ter consequências negativas em relação ao que ele faz? Em algum grau, sim. Mas o fundo do poço, ele é uma estratégia muito perigosa. Ele é uma estratégia que não tende a funcionar muito para a maioria das pessoas, né? Sempre vai ter um que funcionou. Aí vai parecer que aquele um é o certo. Mas não. As principais entidades científicas são absolutamente contra essa ideia de fundo do poço. Deixar o fundo do poço acontecer. Agora, outra coisa errada é ignorar o que está acontecendo. Ou fazer vista grossa só para evitar conflitos. Ou querer explicar para essa pessoa meramente a sua opinião. Eu vou explicar a minha opinião repetidas vezes. Porque se eu explicar a minha opinião repetidas vezes, eu vou estar aconselhando. Se eu estiver aconselhando essa pessoa, ela vai me ouvir mais cedo ou mais tarde. Não, você ficar repetitivamente dizendo o que você acha errado que a pessoa faz, água mole em pedra dura aí é você ser insistente. Tem uma diferença muito grande entre você ser insistente e você ser persistente. Ser insistente é você repetidas vezes fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, de uma forma cega. Insistente, insiste, quer ganhar o outro pelo cansaço. Isso tende a não funcionar muito bem. Tende a criar mais resistência, tende a te desgastar. E aí é você se desgastando. E criando ainda, você cavando um buraco mais fundo ainda do que você já está. É claro que você vai sofrer mais com isso. Porque também não vai trazer mais resultado. Aí desanima, né? Então não seja insistente. Seja persistente. É bem diferente. Ser persistente quer dizer o quê? Você continua com foco no seu objetivo, nos seus desejos, nos seus sonhos, mas você vai buscando formas melhores ao longo do tempo. Você experimenta uma coisa, tenta aquilo ali de uma forma concreta, né? Tenta de verdade, tenta com fundamento, com consistência. Aquilo não funcionou, então eu mudo minha estratégia. Então eu me adapto, então eu melhoro a forma que eu faço. Isso é ser persistente. Tem até, acho que vai dar para falar disso, que é o seguinte. Existe um estudo, achei bem interessante, tá? De John Gottman, que estuda relacionamentos entre casais, mas que serve para outros relacionamentos também. Ele estuda, ele desenvolveu na Universidade de Washington o que ele chama de laboratório do amor, que através de estudos científicos, John Gottman, ele afirma que a confiança mútua é um preditor, né? É uma coisa que está associada a maior saúde no relacionamento. E ele falou também de alguns comportamentos associados a divórcios e a relacionamentos insatisfatórios. E esses comportamentos que estão associados a relacionamentos insatisfatórios, e perceba que relacionamento é algo que não nasce naturalmente, né? Tem gente que fala, não, relacionamento não precisa fazer nada para ele nascer e para ele se manter. E quando o relacionamento começa a ficar ruim, é hora de se separar. Eu penso diferente, eu vejo diferente, eu acredito de uma forma diferente. Eu acredito que os relacionamentos, eles são cultivados. Eles são algo que precisa de um cuidado, né? Agora, relacionamentos insatisfatórios, eles estão associados a características como críticas excessivas em relação ao outro, só falar do negativo do outro o tempo todo, desprezo, que pode ser manifestado até com uma postura assim, de sarcasmo, insultos, ridicularizações. Você é um alcoólatra, você é um trapo humano. Aí você vai estar quebrando um elemento muito importante para criar interesse na mudança e para criar crescimento no seu relacionamento, né? Ou você estar sempre na defensiva. Né? O terceiro é críticas excessivas, desprezo, estar sempre na defensiva, né? Eu estou sempre na defensiva. Não, o problema é sempre ele. Ele está bebendo, então isso, já que ele está errado, isso justifica tudo o que eu também faço de errado. Então, você ficando sempre na defensiva, você impede uma postura de reflexão que poderia, sobre o que poderia cada um fazer melhor na relação.
isso acaba desgastando e criando desculpas e explicações dos dois lados. Ou a quarta coisa que o John Gottman fala é o seguinte, que a indiferença também é uma coisa que destrói os relacionamentos. Que no relacionamento vai acontecendo uma desconexão e a resposta que as pessoas podem ter é ficar em silêncio, dar as costas, fingir que está ocupado para não falar com o outro, ou demonstrar assim que não uma falta de interesse. Então, já que ele não faz nada, esse relacionamento não tem nada de bom, eu vou começar a me desligar, mas eu fico aqui, né? Continuo me relacionando, mas eu fico aqui esperando que o outro mude sempre. E o Gottman fala, né, que atitudes como respeitar o outro e passar por conflitos sem culpar ninguém ou assumir responsabilidade sobre o que você faz, não por tudo, mas pela sua parte, estar aberto a ver isso, são atitudes que podem salvar um relacionamento. Então vamos lá, para o jeito certo. Antes de tudo, tá? De uma forma mais clara agora, vamos estabelecer isso, olha. Antes de tudo, comece. Como é que você faz para o alcoolista parar de beber, mesmo que ele diga que não quer parar de beber? Então vamos olhar para isso de uma forma mais concreta. Vamos começar. Número 1, tá? Número 1. Comece estabelecendo os seus motivos. Seus. Você que está me assistindo aqui, tentando entender como fazer quem você ama parar de beber. Quais são os seus motivos para estar nessa? Quais são os seus motivos para querer isso? Esclareça isso para você. E daí você tem dois lugares que você pode fazer diferença total. Um é a sua zona de controle, que são as suas ações, que são a forma que você interpreta o que acontece, que são a forma que você lida com as suas emoções. Isso está sob o seu controle. Isso está sob sua responsabilidade, né? Por natureza. Aqui tô falando só apenas o que talvez até seja óbvio, mas é o seguinte, entenda o que você precisa. Qual a sua razão para ajudar? E examine então, para um pouco para pensar. Como o alcoolismo impacta a sua vida? Ele te traz dor? Ele te afasta de objetivos seus? Como a sua vida seria melhor caso o alcoolista parasse de beber e prosperasse a cada dia? Como seria melhor? Imagina isso um pouco. Se sinta livre para pensar. E aí perceba o seguinte, que fazer o alcoolista parar de beber é um compromisso seu com você. Vitor, mas eu me sinto obrigado a fazer ele parar de beber. Eu me sinto obrigado a fazer isso. Perceba que a pessoa que mais pode te obrigar, a única que pode te obrigar de fato, é você. Então, é uma decisão sua. Começa saindo de cima do muro. Não sei se eu quero, não sei se eu... Porque assim, isso vai te ajudar muito a perceber melhor, ter mais clareza. Olha, é isso que eu quero, porque, olha, eu estou vendo aqui que essa situação não está legal para mim, eu estou vendo que seria muito melhor, eu me importo com essa pessoa, a minha vida seria muito boa sem a bebida, seria boa, minha família cresceria mais, os filhos ficariam melhor, ou enfim, pensa nisso tudo. E daí assuma o controle sobre as suas ações. Então é isso, tá? É isso que eu desejo. Vou fazer isso. E agora, as suas ações, que estão exatamente sob o seu controle, elas criam, você querendo ou não, tá? Você desejando ou não, não interessa o que você faça, as suas atitudes de alguma forma influenciam as ações dessa pessoa que você quer fazer parar de beber. Influenciam. Vitor, mas eu não influencio não, porque eu vou me separar. Ou, Vitor, eu não falo mais com ele, eu mandei o meu filho morar na casa de outra pessoa, porque eu não aguento mais isso. Influencia. De uma forma ou de outra, influencia. Não tem como. Você está ligado nessa pessoa de alguma forma. Então, influencia. O que você faz ou deixa de fazer, influencia. Então, observa. As suas ações imediatamente impactam de alguma forma. Então, vamos olhar para isso. Entenda a cabeça do alcoolista. Entenda o porquê. Tenha uma postura de curiosidade. Cria conexão antes da solução. E daí, beleza, você pensou nas suas dores, você pensou nos seus sonhos, você pensou no seu contexto, por que isso é importante, você pensou, então tá, vou tomar essa decisão de fazer isso. Porque é isso que eu quero para minha vida. Quero pelo menos tentar. Você tem todo o direito. E eu acho que é muito saudável até, se você ter a consciência tranquila de que você tentou de verdade. Você não só fugiu do problema, você tentou de verdade.
E aí você olha só, o que você influencia o alcoolista? Conexão antes da solução. Você começa a tentar entender ele, a cabeça dele. Beleza, tá. Quais são as principais dores dele? Mesmo que hoje esteja meio camuflado. O que tira o sono dele? Quais seriam os sonhos dele hoje? Quais os riscos que ele ainda não percebe? Que pode ser que está muito claro para você e para ele ainda não, por alguma razão. Quais as oportunidades que ele ainda não percebe? Quais as maiores objeções, os maiores medos que ele tem em relação à mudança? Talvez ele possa pensar coisas que não são fatos, mas ele possa pensar, pensamentos que ele pode ter, do tipo assim, ó, eu não teria nada para fazer se eu não bebesse. Minha vida seria uma droga, não vou conseguir me sentir bem sem beber. Então começa a perceber o que está na cabeça dessa pessoa, porque daí você vai formando na sua mentalidade um mapa de como fazer essa pessoa ter interesse em parar de beber. Então vamos lá, vamos recapitular? Não seja ingênuo ou ingênua, tá? De achar que eu vou falar para ele, eu sou a voz da razão, eu por ser pai, eu por ser mãe, eu por ser esposa, essa pessoa vai me ouvir. Simplesmente pela autoridade, porque isso tende a criar mais atrito, não é? Daí, inclusive, até não é autoridade isso, né? É autoritarismo. É assim porque eu disse que é assim, você tem que pensar igual a mim, porque daí você pode até ter razão, mas a forma que você está apresentando não é tão atraente, e aí faz a pessoa se fechar. É a mesma coisa você pegar um perfume muito bom, pega o perfume mais caro que existe, sei lá. Eu não conheço muito de perfume, mas vamos dizer, Chanel número 5. Dizem que é um perfume muito caro, muito bom. É um perfuminho muito caro que vem um frasco bem pequeno. É uma coisa muito valiosa, né? Agora, pega esse perfume caro e tenta esfregar na cara das pessoas ao seu redor. Vai se espirrar na frente das pessoas. Olha que perfume bom! E esfrega na cara de alguém. Ela vai parecer ruim. Então, quando você tiver conselhos ou falar a sua visão de mundo, quando é boa, né? Você olha, o que eu penso eu acho muito legal para a vida do outro. Pensa que isso é um pequeno perfume, caro, valioso. Então não esfrega na cara do outro. Mostra que isso tem valor e vai primeiro trazendo essa pessoa para ver o valor nisso. Não esfrega na cara dele assim, senão você atropela o esquema, senão você coloca a carroça na frente dos bois. Você torna uma coisa muito boa aversiva. Então, vamos lá. O que você faz, então? Você começa a decidir aquilo que você quer fazer, né? Decidi, eu vou fazer. E daí o seu compromisso vai refletir o seu resultado. Quanto mais compromisso você tiver, mais resultado você vai ter. E o seu resultado é qual? É você criar interesse no alcoolista em parar de beber e criar compromisso também nele nesse projeto de parar de beber, certo? E como é que você vai fazer isso? Você vai construir essa parada. Como? Você pode começar, por exemplo, agora. Pega um papel e uma caneta. Né? Tem gente que sempre que me acompanha anota, né? E anota assim, qual que são as suas hipóteses. Começa a imaginar, começa a desenvolver a curiosidade. Não fica com o pensamento pobre. Ele tem que parar de beber porque meramente é melhor. Especifique como você acha, como parece. Ou como na visão dele pode parecer melhor ou pior. O que pode fazer ele querer parar de beber? Será que ele tem vontade de ter um emprego melhor? Será que ele tem vontade de ter o estudo? Ou será que ele tem vontade de ter mais status? O que pode estar na cabeça dele que hoje... Crie hipóteses, tá? Porque a sua cabeça pode começar a pensar, não, mas não tem motivo nenhum. Calma, claro que tem. É um exercício que eu estou te propondo aqui, de pensar, imaginar, levantar hipóteses. E aos poucos você vai vendo que existem os motivos dele, sim. Existem. Existem muitos motivos para ele parar de beber. Só que, por alguma razão, ainda não, ele precisa sentir que isso é genuíno dele. A sua função é o quê? É influenciar. Influenciar. Através da forma que você fala com ele, através da forma que você lida com as situações do cotidiano. E aí você vai tendo esse pequeno exercício que você está fazendo de reflexão sobre o que poderia interessar ele parando de beber. Você pode até começar a fazer algumas perguntas. Olha, o que você acha? Você tem vontade de ter um emprego melhor? Começa por aí. Daí, olha essa dica, olha que top. Começa não precisa falar sobre, você tem vontade de parar de beber? Troca.
Começa a perguntar sobre outras coisas. Tem alguma coisa que te incomoda hoje? Pega um contexto, a gente está conversando um dia lá e começa a sutilmente falar o que tem algum que te incomoda, assim. Se tem uma coisa que você mudaria na sua vida hoje? Meio como quem de boa. Não assim, o que você quer mudar? Você tem que mudar, hein? Calma. Tem alguma coisa que você mudaria? Tem alguma coisa que você gostaria de ter, que ainda você não tem? E aos poucos você vai mapeando algumas das coisas, tá? Que podem fazer-lhe querer parar de beber. E a pessoa, não, em geral, ela não para de beber porque ela passou a não querer, não gostar mais de beber, tá? Eu odeio. Algumas sim, mas a maioria não. Eu odeio beber agora. Passei a ter nojo da bebida e agora não vou mais beber. Em geral, não é bem assim que acontece. Em geral, o que acontece é que a pessoa começa a ver que, cara, eu até gosto de beber, mas não vale a pena. É melhor para mim não beber porque não vale a pena. É só isso que você precisa. Você não precisa criar um sistema complexo e subconsciente ou muito extraordinário. É o arroz com feijão. Tá? Foca na vida real, no cotidiano. Não inventa muita moda. Fica no básico. Não inventa muita moda. Grandes esquemas de mentiras ou manipulações. Não é necessário isso. Isso até muitas vezes afasta um do outro, né? Cria um jogo muito, muito complicado de difícil confiar um no outro, né? Então, alimenta o relacionamento, começa a pensar no seu porquê e no dele. E coloca no papel, tá? No papel ajuda muito. Certo? Gostaram dessa live? Gostou desse conteúdo? Me conta aqui nos comentários. Se você está vendo isso no gravado, se inscreve aqui no meu canal do YouTube, curte a minha página do Facebook, se você está vendo no Facebook. Compartilha também com outras pessoas que você queira ajudar a vencer o alcoolismo de alguém que ama, para poder ajudar essas pessoas também a superarem o alcoolismo na sua vida familiar e viverem melhor e cuidarem melhor de si. Me avisa nos comentários aqui se você me acompanha há mais tempo, coloca a hashtag #Somos1%. E se você está começando a me acompanhar agora, coloca a hashtag novato ou novata. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!